E a ex-prefeita Cíntia Ribeiro, que é presidente regional do PSDB, foi para a rede social X, o antigo Twitter, na tarde dessa segunda-feira e soltou os cachorros, desabafou. Ela não falou nomes, mas tinha endereço certo. É o deputado federal Vicentinho Júnior, que é presidente regional do Progressistas, e como eu já trouxe aqui para você, está se articulando para ingressar no PSDB, e eu já tinha dito aqui que a Cíntia não está gostando da forma, está vendo um assédio, está dizendo que ele está fazendo isso porque é contra a mulher, aquela história toda, né? Então ela foi para as redes sociais e desabafou. Vamos ver aqui o que a Cíntia falou? Vamos lá. Tá aqui, ó. A nossa amiga Cíntia Ribeiro, já no X, e vamos ver aqui o que ela está dizendo. Olha lá. Na política existem divergências. O que não se pode aceitar é a deslealdade travestida de projeto, muito menos quando ela se manifesta como violência política. Olha só. Tentativa de tomada de partido ignorando regras, história e democracia interna. E ela vem no fio, olha lá, ó. Estou presidente do diretório do PSDB do Tocantins, eleita, legitimada e reconhecida nacionalmente, não por imposição, mas por construção política, diálogo e respeito às instâncias partidárias, assim como acontece no PSDB Mulheres, com regimento interno e estatuto próprios. Causa estranheza, diz ela, ver que quem se apresenta como defensor da democracia tentar entrar no PSDB oficial, atropelando princípios básicos, pressionando lideranças nacionais e desrespeitando a militância local. Falta ética e também é antidemocrático. Tem deputado que tenta mais uma vez repetir um método que o Tocantins e o país já conhece e repudia. Quando uma mulher lidera, ele tenta deslegitimizar, desestabilizar e tomar o comando. Tapetão não é mero incômodo, conquiste no voto e seja legítimo. Esse mesmo roteiro já foi usado no Tocantins contra a senadora Dorinha Seabra Rezende na Federação União Brasil Progressistas. E mesmo estando em outra legenda, tem minha sororidade e empatia. Não funcionou lá e não funcionará aqui. Não se constrói um projeto para o Tocantins rasgando a democracia interna de um partido, nem tentando impor candidatura de cima para baixo, ignorando bases, diretórios e histórias. Gente nova com discurso ultrapassado e práticas da velha política. A tentativa de usar articulações nacionais, inclusive junto ao comando do partido liderado por Aécio Neves, para pressionar uma direção estadual legítima, diz muito sobre o método e sua índole do que sobre o discurso. Na dúvida, não temos dúvida. O PSDB não é um balcão de negócio, não é um atalho eleitoral e muito menos um espaço onde mulheres só são aceitas enquanto obedecem ou cedem. Uma nação é medida pela forma que trata suas mulheres na sociedade, é um partido também. Resistir a esse tipo de movimento não é uma defesa pessoal, é uma defesa institucional democrática e necessária para preservar o partido, suas regras, sua história e sua integridade. Somos a social-democracia por ideal, não por oportunismo. A direção nacional do PSDB, sob a liderança do presidente Aécio Neves e Itália Marconi Perillo, tem um papel central neste momento, zelar pelas regras, pela democracia interna e pela coerência do partido, discurso e práticas aliadas à legislação eleitoral. Não se fortalece o PSDB abrindo espaço para movimentos oportunistas que tentam substituir lideranças legitimadas por imposição política ou vaidade, muito menos quando isso atinge diretamente mulheres que estão no comando, movimento antagônico à ordem mundial. Seguiremos dialogando com quem respeita o PSDB, mas não aceitaremos imposições, chantagens políticas ou ataques disfarçados de projeto. Democracia se constrói com respeito e liderança se exerce com coragem. Então aí o grande desabafo da Cíntia, bem longo, né? Olha lá, eu li por quase 4 minutos. Mas o que aconteceu? O Vicentinho Júnior não se manifestou. O que estamos sabendo é que há um movimento mesmo em Brasília e que há uma expectativa de que se conclua hoje, que pode concluir com o Vicentinho ingressando no PSDB. Dizem que até o final da tarde deve ter uma posição sobre isso nós vamos estar acompanhando.
Quem se manifestou sobre essa questão foram dois adversários da Cíntia, né? O primeiro adversário dela foi o ex-senador Ataídes, os dois foram do PSDB, a Cíntia o senador disse que tomou o partido dela, ele era presidente, etc e tal. Vamos ver o que diz aqui o senador Ataídes, o ex-senador Ataídes, agora pré-candidato a governador pelo Novo, sobre essa questão. O Vicentino falou, mas ele falou. Vamos ver o que o Ataídes falou. Essa senhora Cíntia está usando o Twitter para dizer que está sendo traída porque está perdendo a presidência do PSDB para o deputado federal Vicentinho Júnior. Mas veja como são as coisas. Quando seu saudoso esposo João Ribeiro faleceu, eu abracei essa senhora e o seu filho e cuidei deles e ajudei em tudo que pude. Salário, motorista e até mesmo segurança. Em 2016, fui eu quem indicou como vice-prefeita do prefeito Carlos Amasta. Em 2018, ela então virou prefeita. E sabe o que ela fez? 15 dias antes da eleição, reuniu todos os seus secretariados e determinou que ninguém pedisse voto para mim. Em 2020, ela ainda tomou o partido de mim. Eu era o presidente executivo do PSDB, devidamente eleito por unanimidade. Tomou de forma cruel e injusta. E hoje, ela está perdendo o partido e reclamando como se fosse vítima. Mas ela não entende uma coisa: a lei do retorno não falha. Quem fere com ferro será ferido. Deus é justo. Deus não contempla gente ingrata, covarde e desleal. Eu não tenho um sentimento de ódio e nem mágoa desta senhora. O sentimento que eu tenho é de dó. Tá aí, o senador Ataídes, então, entrou na história, né? Meteu a colher dele nessa briga aí. E quem também falou foi outro adversário inimigo da Cíntia, que foi ninguém mais, ninguém menos que o ex-prefeito Carlos Amasta, citado aí pelo Ataídes, né? A Cíntia foi vice, indicada pelo PSDB, vice do Amasta, eleitos em 2016, 2018 o Amasta renunciou e ela assumiu a prefeitura. E o Amasta também falou sobre essa situação. Vamos ver o que o Amasta fala. Referente a essa polêmica da ex-prefeita Cíntia, deputado federal Vicentinho, no comando do PSDB, vou falar uma coisa para vocês. Ninguém mais defensor das mulheres, da participação da mulher na política, da importância na vida. Agora, ela se colocar como vítima, ela não está agindo como mulher, ela é política, ela é presidente de um partido, ela não entregou para o PSDB deputado federal e o Vicentinho está levando no mínimo 2 deputados federais. Por que vocês acham que o bom cabrito aqui, como disse ela, não berrou com a questão do PSDB? Eu não tive a competência de entregar deputado federal. E isso é fundamental para a sobrevivência do partido. Quem é ela para falar de traição, minha gente? O ex-senador Ataídes era o presidente do PSDB, poderia ter indicado qualquer um para ser candidato a vice-prefeito de Palmas e indicou ela. O que ela fez quando assumiu a prefeitura? Primeiro, trabalhou para derrotar ele na reeleição para o Senado e depois tirou dele a presidência do PSDB. O que fez comigo? O que fez com Eduardo Gomes? Então, vamos parar de brincar com esse vitimismo, certo? E vamos falar sério. Isso aqui é política partidária. Tá aí, então, aí, você vê, o Amasta também entrou na história aí falando sobre o assunto, né? E, assim, essa época é normal, essa movimentação partidária, todo mundo tá atrás de partido, querendo resolver, e vai dar briga mesmo, porque é aquela dança das cadeiras, vai faltar cadeira, e vai sobrar gente, e isso é normal nesse período. Agora, eu lembro de uma frase que eu acho que define mais ou menos essa situação, que é de um dos homens mais sábios da política que eu já conheci, que é
o saudoso senador João Ribeiro, que foi marido da ex-prefeita Cíntia Ribeiro, e uma vez o senador João Ribeiro, a então vereadora, que é a ex-vereadora Warner Pires, ele estava reclamando porque não estava conseguindo um espaço, porque tinha acabado de sair da Câmara, perdeu uma eleição e tal. E aí o senador João Ribeiro soltou a grande sabedoria, né? Falou assim, olha, político sem mandato é abelha sem ferrão. Pessoal, é isso, eu convido você a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo para a política do Tocantins chegar longe e trazer mais gente para debater a vida pública do Estado e seja nosso parceiro, um CCT mais independente, para a gente cada vez construir um site mais forte, mais a serviço do Tocantins. As informações estão na descrição desse vídeo, tá bom?